Olha, sobre esse assunto, o CNN Arena quer saber: a exibição da bandeira dos Estados Unidos no ato do dia 7 de setembro em São Paulo fortalece a direita ou a esquerda? Para debater o tema, convidamos os deputados federais Raymond, do PT, e o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL. Aos dois, eu agradeço pela presença aqui na CNN. Deixe-me fazer uma pergunta antes. Deputado Raymond, falei corretamente o seu nome? Falou, deputado Raymond. Raymond, tá certo, deputado. Peço perdão pela pronúncia, viu? Muito obrigado, sem problema. Agradeço aos dois pela presença mais uma vez. Senhores, essa foto da bandeira norte-americana no ato fortalece a esquerda ou a direita? Deputado Raymond. Eu acho que essa foto da bandeira americana nas manifestações na Paulista, e ela se replicou não daquele tamanho, mas em outros estados, aqui no Rio de Janeiro também aconteceu, ela não fortalece ninguém, na verdade. Ela envergonha o Brasil. É uma vergonha que nós tenhamos no Dia da Pátria, no dia em que a gente luta tanto por independência, no dia que a gente quer celebrar um símbolo tão importante nosso, que é a nossa bandeira brasileira, a nossa bandeira verde e amarela, a gente tenha que ter deputados da extrema-direita insuflando a população para que ela leve para as avenidas uma bandeira estrangeira. Qualquer que fosse ela, qualquer que fosse ela. Na verdade, a bandeira dos Estados Unidos, ontem na Paulista, eu não tenho dúvida nenhuma, ela não fortalece nem a nós da esquerda e nem a nenhum partido de direita. Ela, na verdade, envergonha o Brasil, porque diz que nós acabamos acreditando que somos uma colônia, e nós não somos uma colônia dos Estados Unidos. Nós somos um povo altivo, somos um povo capaz, nós somos um povo que tem soberania. Então, eu respondo a sua pergunta dessa forma. Não nos fortalece e tenho certeza que também não fortalece a direita, ela envergonha a ambos, envergonha o povo brasileiro. Deputado, cada um terá 2 minutos para poder responder. O senhor gostaria de mais tempo ou quer passar já a palavra? Não, se eu tenho tempo ainda digo, né? Eu quero apenas dizer que é muito importante e eu estou assim satisfeito de ouvir deputados da extrema-direita, políticos da extrema-direita fazendo meia-culpa. Eu já ouvi, por exemplo, o deputado Sóstenes Cavalcante dizendo que a bandeira brotou na Paulista. E estou vendo agora que o Silas Malafaia, o político Silas Malafaia, ele está dizendo que ele não admite isso, que ele vai reclamar. Então, assim, vendo a extrema-direita fazer um meia-culpa, né? Fazer uma autoavaliação e entendendo que, de fato, isso foi vergonhoso no dia de ontem, no domingo, isso me traz alguma satisfação. Eu estou satisfeito de ver que... porque é muito difícil, viu? É muito difícil ver a extrema-direita reconhecer os seus erros. Mas, nesse caso específico, foi um erro tão flagrante, um erro tão grosso, tão grosseiro, que dizia exatamente isso, né? Nós abrimos mão dos nossos símbolos nacionais e agora nós fazemos vênia, nós fazemos continência para a bandeira norte-americana, né? E, portanto, a gente é uma colônia dos Estados Unidos. Que bom que a direita está fazendo meia-culpa e está fazendo uma autoavaliação em relação a isso. Okay. Deputado Cabo Gilberto, essa foto da bandeira norte-americana no ato fortalece a esquerda ou a direita? Boa noite, obrigado pela presença também. Boa noite, Remo, boa noite a toda a sua audiência, Leandro, satisfação imensa, muito obrigado pelo espaço. Olha, veja só, primeiro estão querendo tirar de foco as manifestações por todo o Brasil. Todas as vezes que fizemos manifestações, desde o impeachment de Dilma Rousseff, sempre apareceu as bandeiras de Israel, Estados Unidos, não daquele tamanho. Isso aí, as pessoas são livres para levar a bandeira que quiser. E a gente não pode generalizar as ações individuais como se fosse a direita, toda a oposição ao governo Lula. O que eles querem de fato, Leandro, é tirar de foco o que verdadeiramente importa, que é o governo Lula se aproximando de ditaduras, recebendo ditadores narcotraficantes, como é o caso do Nicolás Maduro, recebendo navios iranianos atracados aqui no Rio de Janeiro, e visitando países de ditaduras declaradas pelo mundo afora. Você acompanhou o desfile dos 80 anos do ditador chinês, e lá estavam os representantes brasileiros. Então, o governo quer tirar de foco. Juntou agora essa questão do governo norte-americano, que o governo brasileiro vem atacando reiteradas vezes desde as eleições, para tentar justificar
o seu desgoverno com relação à nossa economia, Leandro. Todos nós iremos pagar essa conta, todos nós sem exceção. O governo brasileiro se aproxima de ditaduras e, naturalmente, o governo norte-americano vai agir da forma que ele entende ser correto. Nós dependemos dos Estados Unidos na questão de tecnologia, na questão militar, na questão econômica, já que é o segundo maior parceiro comercial do nosso país, e somos nações irmãs tradicionais de muitas décadas, mais precisamente de séculos. E, infelizmente, o governo Lula, por conta da sua ideologia, que não deveria ser ideológico nesse sentido, onde estamos... Ok. Deputado, eu vou chamar também os nossos analistas que vão participar também do debate. Eu começo com a Juliana Lopes. Juliana? Deputados, obrigada pela participação. Queria começar com o deputado Cabo Gilberto, mas a pergunta vale para os dois. Algumas pesquisas têm indicado que a população avaliou de forma negativa as sanções do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A utilização da bandeira não poderia ser uma medida impopular ou ser vista de maneira negativa pela população? Deputado Cabo Gilberto. Claro, sem dúvida nenhuma, Juliana, até porque os 213 milhões de brasileiros serão prejudicados. Eu, a senhora, Leandro, o deputado Remo, todos nós estamos sendo prejudicados por conta das ações e consequências do governo Lula, a sua política internacional. Isso é claro, é público, toda a população sabe disso. Então, naturalmente, toda a população vai ser contra. Eu sou contra as tarifas. Por que eu sou contra as tarifas? Porque é o nosso empresário que vai ser prejudicado, a economia brasileira vai ser prejudicada. Todo o setor produtivo vai ser prejudicado, geração de emprego, geração de renda. Mas, Juliana, a gente tem que entender os efeitos que está ocorrendo por conta dessas ações. Mas as causas é o mais importante para todos entenderem, porque com as causas a gente resolve o problema da raiz. E o que ocasionou todo esse problema internacional que o Brasil enfrenta, Juliana, é a política externa do governo Lula, como eu falei anteriormente, e já provamos por diversas vezes a forma que o governo Lula vem governando o país, aquele fica aliado às suas declarações dele e da sua esposa, a senhora Janja, que estoura os cartões corporativos como nunca na história. As suas declarações é que está colocando o Brasil nesse precipício, e se ele não parar, se ele não mudar a sua estratégia política, achando que ele quer o embate e vai ser beneficiado no primeiro momento, vai prejudicar o Brasil mais ainda, Juliana, e tenho certeza absoluta disso, que nós iremos pagar um altíssimo preço por conta dessa inconsequência política externa do governo Lula. Deputado Raymond, utilizar a bandeira dos Estados Unidos pode ser impopular? Juliana, é muito impopular, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas é muito bom a gente lembrar, Juliana, que não é a primeira vez que ela é usada pela extrema-direita. Recentemente, na Comissão de Segurança Pública, lá no Congresso Nacional, os deputados do PL, né, o Cabo Gilberto sabe muito bem disso, inclusive o deputado Sóstenes Cavalcante fez uma reprimenda, os deputados abriram atrás, na hora da fotografia, abriram uma bandeira dos Estados Unidos e uma bandeira de Israel, dentro da Câmara Federal. Isso, de fato, é muito impopular. O Cabo Gilberto falava aí há pouco sobre a questão do foco, né, que a gente está perdendo o foco. Neste momento, o foco da política brasileira, o foco do Brasil, ele está voltado para o STF, porque um ex-presidente que cometeu muitos crimes, que por negligência levou à morte 700 mil pessoas. Um presidente que, de certa forma, usando aí um linguajar nordestino, mangou do povo brasileiro quando dizia-se, tá faltando ar, imitando as pessoas faltando ar. Esse homem está no banco dos réus. Este é o foco. A gente não pode perder esse foco. E, por outro lado, é bom a gente lembrar também que hoje tem um deputado brasileiro. Imaginem, um deputado brasileiro gozando das suas prerrogativas de deputado. Na semana passada, também na Comissão de Segurança, a comissão que é dirigida pelo PL, pelo partido do deputado Cabo Gilberto, abriu a tela para que o Eduardo Bolsonaro falasse lá dos Estados Unidos, no Congresso Nacional. Esse deputado Eduardo Bolsonaro, ele está lá nos Estados Unidos tramando contra o Brasil. É um traidor da pátria que vai lá para fora e diz assim, olha, se não liberar o meu pai dos muitos crimes que ele cometeu, nós vamos colocar sanções muito severas sobre o Brasil. E aí são sanções que prejudicam a quem? Será que ele acha que a lei
né, a Magnitsky, que impôs sobre o Alexandre de Moraes, será que eles acham mesmo que isso prejudica o Alexandre de Moraes? Na verdade, eles lutam contra o Brasil. A extrema-direita, quando não é para atender apenas aos seus interesses, ela não se importa. Diz o Eduardo Bolsonaro, vamos tocar fogo em tudo, vamos queimar tudo. Precisa liberar o meu pai da prisão. Então, esse é o foco. Portanto, de fato, é muito antiprodutivo, é muito antipopular, muito antipopular. Deputado Cabo Gilberto, a gente vai equilibrar aqui os tempos, mas eu vou passar para mais uma pergunta do Pedro Venceslau. Boa tarde, boa noite, deputados. Começando então agora pelo deputado Raymond. Boa noite, Pedro. Vou fazer a mesma pergunta para os dois. A pergunta é a seguinte. Boa noite, Pedro. A decisão do presidente Donald Trump de impor tarifas ao Brasil deu uma narrativa eleitoral e tirou o presidente Lula da defensiva aqui no Brasil? Deputado Raymond. Pedro, eu acho sim, essa tentativa, né, de taxação, essa taxação do presidente Donald Trump ao Brasil, ela, na verdade, ela tem envergonhado os Estados Unidos no mundo. Se você hoje for perguntar, em qualquer país do mundo, né, não só no Brasil, mas essas taxações do governo norte-americano, elas são a tentativa de dizer que os Estados Unidos são os donos do mundo. É uma tentativa de Donald Trump dizer que ele é o imperador do mundo e ele apenas foi eleito para governar os Estados Unidos. Quem governa o Brasil, queiram as pessoas ou não, o presidente do Brasil, o meu presidente, o seu presidente, o presidente do Cabo Gilberto, o presidente de 213 milhões de brasileiros é Luiz Inácio Lula da Silva. É claro que quando esse ataque vem, se o governo se acovarda, se o governo diz, não, está tudo bem, a gente vai atender às demandas do Donald Trump, aí o governo se enfraquece. Por que o governo do presidente Lula se fortalece nesse momento? É porque foi altivo. É porque, na verdade, disse a que veio. É porque, na verdade, disse assim, não, aqui tem soberania. Aqui o soberano é o povo brasileiro. Não é Donald Trump e sua tropa. Não é Eduardo Bolsonaro e o PL e a extrema-direita, percebe? Então, deu mais narrativa para nós. O presidente Lula saiu positivado dessa relação, saiu e vai continuar saindo. E o Eduardo Bolsonaro continua lá, tramando contra o país. Então, na verdade, só para concluir, Pedro, é só para dizer assim, o mundo hoje olha e diz assim, os Estados Unidos estão errados. Então, Lula ganha tanto no cenário nacional quanto no cenário internacional. Deputado Cabo Gilberto, as tarifas de Donald Trump deram um discurso para o presidente Lula para a eleição de 2026? Justamente o que eu falei anteriormente, Pedro. Boa noite ao senhor. Para tirar de foco os problemas do Brasil. Ele está despejando todo o seu tempo, todos os recursos públicos para tirar a opinião pública do que verdadeiramente importa. Ficam com essa conversa, Pedro, a todo momento, mas as estatais estão sangrando, Pedro. A dívida pública bate recordes. O déficit fiscal bate recorde a cada mês. O governo Lula consegue ser pior do que a pandemia, tá aí os números. O déficit fiscal agora do mês de julho só não perde para o mês de julho de 2020 da pandemia, Pedro. Então veja só que gravidade. Então eles vêm com esse discurso de que defende soberania, quando todos nós sabemos que Lula não defende soberania em nenhum momento. Lula não está nem aí para soberania. Eu sou da Paraíba, Pedro, do Nordeste brasileiro, que é sempre enganada pelo PT e por Lula e Dilma a todo esse momento. O ano que vem irão completar quase 20 anos de poder. A educação aqui continua na mesma situação. Saúde pública na mesma situação. Infraestrutura nem se fala. Condições dignas de moradia para a população nem se fala. Então, Pedro, eles pegaram esse ponto, inclusive o parlamentar aí falou, a narrativa. Ou seja, o que é narrativa não é verdadeiro na maioria das vezes. Então, eles pegam essa narrativa, que ele mesmo aí falou, para tirar de foco da população brasileira, para bater no peito como se ele defendesse a soberania nacional, que todos nós sabemos do histórico do PT e do senhor Lula. Então, fica claro, o que eles estão fazendo, Pedro, é só tirar de foco os verdadeiros problemas do Brasil, que são gravíssimos e piorou como nunca na gestão de Lula. Eu pergunto aqui à sua audiência, a vida do brasileiro melhorou ou piorou com Lula no poder já há 3 anos? Piorou e temos prova disso. Ok. Leandro? Senhores, o nosso tempo acabou. Quero agradecer aqui a presença do deputado Gilberto e também do deputado Raymond. Muito obrigado, um abraço em cada um e até a próxima.
Obrigado, querido. Um Obrigado, abraço. Passe Leandro. bem. Obrigado, Juliana. Obrigado, Pedro, e a sua audiência. Obrigado. Tchau, pessoal. Abraço. Um abraço.